Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez. Vamos hoje refletir no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 19. Mas antes de irmos para a reflexão, deixe aqui seu like, é só clicar no joinha. Se você não está inscrita aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. É de graça e assim você consegue me ajudar a alcançar mais pessoas e juntos vamos evangelizar. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem seus. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Este versículo, como os anteriores que eu tenho feito a reflexão, está no Evangelho de João, que é o discípulo amado de Jesus. E esse diálogo ainda é Jesus ali naquele momento da despedida dos discípulos antes da sua crucificação. Naquele mesmo ambiente ali, de medo, de dúvida. E Jesus, ele já sabia que depois da partida dele, os discípulos enfrentariam críticas, enfrentariam abandono, muitas perseguições e dores emocionais profundas. Então Jesus começa a prepará-los emocionalmente e espiritualmente. Ele explica que quem decide viver uma vida alinhada com Deus, muitas vezes não será compreendido, mas não será compreendido pelo mundo, porque a luz ela incomoda lugares acostumados com a escuridão. Quando Jesus diz: "Vocês não são do mundo", ele não está falando para fugir da vida, não é sobre isso. Ele está falando sobre a identidade. Naquela época, seguir Jesus significava sair de padrões antigos. Significava parar de viver apenas para agradar as pessoas, para agradar as coisas do mundo. Os discípulos eles estavam aprendendo que quem vive propósito nem sempre será aceito por todos, porque o mundo ama aquilo que se parece com ele, mas rejeita aquilo que revela a verdade. Porque quem vive no mundo e quem quer viver de acordo com as coisas do mundo, a verdade incomoda. Talvez você sofre tentando entender por que algumas pessoas se afastaram de você, porque você nunca se sentiu pertencendo totalmente em certos lugares, porque alguns lugares te incomodam. Talvez você passou a vida tentando ser aceita, mudando quem você é, silenciando a sua essência, aceitando migalhas emocionais por medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. Então você vive esse peso de ficar mudando quem você realmente é, mas não para se agradar, para agradar outras pessoas. Mas algumas rejeições não aconteceram porque você não tinha valor. Não é porque você não tinha valor que você foi rejeitado, rejeitada por muitas vezes. Aconteceram porque Deus estava impedindo você de permanecer em ambientes que destruíam a sua identidade. Então, muitas pessoas que afastou de você foi com a permissão de Deus, para que você não
perca sua identidade. Nem todo afastamento é uma perda. Às vezes, esse afastamento é uma proteção, é um cuidado de Deus com você. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Este versículo está em 2ª Epístola a Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Então, por que eu tenho medo, Rosemary? As consequências da vida, por escolhas, por ambientes, por situações, por crenças. Mas pense aí. Quantas vezes você se anulou para ser amada, para ser amada? Quantas vezes você foi humilhada, permitiu ser humilhada, ser humilhado para ser amado e ser amada? Quantas vezes você deixou de ser quem Deus criou apenas para não ser rejeitado, para não ser rejeitada? Agora imagine Jesus olhando para você hoje e dizendo: você não precisa diminuir sua luz para caber em lugares escuros. Talvez sua dor, ela não venha da rejeição, mas do excesso de tentativas de pertencimento em ambiente que nunca foram o seu lugar. Eu vou repetir. Talvez a sua dor não venha da rejeição, ou seja, talvez você está doente emocionalmente, espiritualmente, não pelas rejeições que você sofreu ou recebeu, mas talvez pelo seu excesso de tentativas de pertencimento em ambientes que nunca foram seu lugar. Talvez você está insistindo em permanecer em ambientes que não são para você, ou conviver com pessoas que não é para você. Hoje, faça uma escolha. Pare de correr atrás de aprovação. Observe quais ambientes alimentam a sua identidade. Observe quais que são esses ambientes que estão alimentando a sua carência, a sua desvalorização. Se aproxime mais de Deus. Ore antes de insistir em pessoas. Escute mais a sua paz interior. E toda vez que sentir rejeição, pergunte: isso é realmente perda ou Deus me direcionando? Isso realmente me pertence? Ou eu só estou tomando posse disso? Quando uma pessoa cura a necessidade de aprovação, ela se torna mais leve. Quando uma pessoa ela se cura dessa necessidade desenfreada de ser aprovado, ela vai se tornando uma pessoa mais leve, com menos sentimentos de culpa. Ela ama sem dependência. Ela educa os filhos sem projetar feridas. Ela constrói relações muito mais saudáveis. Porque quem encontra identidade em Deus para de viver emocionalmente preso a opiniões dos outros. Despertai, nem toda rejeição é abandono. Algumas são livramentos de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te guarde. Eu sou Rosemeire Caetana
E estou aqui te pedindo, se você puder compartilhar este vídeo, fazer a diferença na vida de outras pessoas, para que elas também possam entender que elas são escolhidas por Deus, elas são luz. E por isso, em alguns ambientes que elas estão, sim, as pessoas vão ficar incomodadas, porque a luz incomoda a escuridão. E se sentir ainda mais, deixe nos comentários um louvor a Deus, uma gratidão a Deus, uma súplica. Um grande abraço e fique com Deus.